Graça e paz a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs que acompanham conosco o estudo da Bíblia a cada dia. Estamos felizes, agradecidos a Deus porque estamos iniciando uma nova semana de estudo. Somos gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós. Agradecemos a vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Queremos aqui mandar um alô para Josimar Antônio, é de Carpina, em Pernambuco. Jacilda Nascimento Souza, é de Goiânia, em Goiás. Também mandamos um alô especial para os irmãos do pequeno grupo Verdade Presente, em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Várias pessoas ali participam deste grupo e acompanham conosco o estudo da Bíblia. Também mandamos um alô especial para o Marcelo Galuzzi, é de Pirassununga, São Paulo. Jerusa Isidro, é de Campina Grande, na Paraíba. Ana Aparecida, é de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos pelos cuidados, pela vida. Te agradecemos por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua Palavra e vivê-la em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que passam por momentos difíceis, lutas, provações, tribulações, angústias. Tu conheces cada um, Pai. Dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Estamos continuando a nossa série Vida, Morte e Eternidade. E esta semana nós vamos falar sobre a esperança que nós encontramos para os cristãos no Novo Testamento. Nós, algumas semanas atrás, falamos da esperança no Antigo Testamento. E qual era a esperança? Já era a esperança da ressurreição. Aqueles que tinham o nosso Deus como único Deus verdadeiro, já criam que, se passassem pela morte, eles iriam também ressuscitar. E vimos também no Antigo Testamento que todo aquele ritual que era feito de sacrifícios apontava para Jesus que haveria de vir e Jesus que é a ressurreição e a vida. Então, eles morreram na esperança. Eles não viram o cumprimento da promessa do nascimento de Jesus. Somente aqueles que estavam vivendo naquela época em que Jesus nasceu é que viram o cumprimento da promessa, mas mesmo assim eles não creram, não aceitaram o Messias. Só algumas pessoas aceitaram a Jesus como Messias. Os líderes da igreja, da nação judaica daquela época, rejeitaram, não aceitaram. Eles preferiram crucificar Jesus, porque eles disseram que não tinham rei a não ser César. E isso foi proferido pelos líderes da igreja judaica, pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, quando Pilatos disse: "Eis aí o vosso rei". E então eles disseram: "Nós não temos rei a não ser César", porque César era o imperador romano. E esses líderes daquela época, os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles tinham uma ligação muito forte com Roma. Apesar de Roma estar subjugando o povo judeu, eles tinham uma veneração por Roma. Eles eram aliados com Roma daquela época. E os sacerdotes, principalmente Anás, Caifás, eles não criam na ressurreição, eles não criam em anjos e eles também não aceitaram a Jesus. E vejam que eram líderes da igreja e não criam nas promessas que Deus tinha em sua palavra. Assim também hoje muitas pessoas, mesmo pastores, lideram igrejas e não creem no que está escrito na Bíblia. Estão ali meramente para poder ganhar o seu sustento. Pregam o que está escrito ali, mas não creem naquilo. É como os sacerdotes faziam, sacrificavam animais que apontavam para Jesus que haveria de vir, mas não criam naquilo. Isso acontece muito, irmãos. As pessoas, elas têm os seus próprios interesses. Elas não querem
abrir mão dos seus interesses, dos seus desejos, para poder viver e fazer a vontade de Deus. Porque aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu, padecerão perseguições. Nós, durante essa semana, então, vamos falar da esperança do Novo Testamento. O apóstolo João, em 1 João capítulo 5, versos 11 e 12, ele escreveu: "O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida." O apóstolo João aqui, sendo claro em dizer que a vida eterna está em Jesus. Não existe outro caminho, não existe outro motivo, outra solução para nós sermos salvos e vivermos eternamente, a não ser em Jesus. Porque Jesus, ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." E então, aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida. Mas aqueles que não têm o Filho de Deus não têm a vida eterna. Infelizmente, muitas pessoas não creem que existe uma vida depois que a pessoa morre. Isso não, na hora que a pessoa morre, ela vai para um outro lugar. Não. Após a ressurreição, após a vinda de Jesus, a segunda vinda, os mortos em Cristo vão ressuscitar e terão vida eterna. A morte é apenas um sono. As pessoas que morrem não sabem nada que está acontecendo sobre a terra, e quando Jesus voltar, é como se elas tivessem dormido apenas algumas horas, alguns minutos, porque eles não sabem nada. É como se tivesse dormido agora e acordado daqui a pouco, como nós, por exemplo. Deitamos para dormir à noite e quando abrimos o olho já está de manhã. Não vimos nada que aconteceu e passou tão rápido, não é mesmo? Assim é com aqueles que dormem em Cristo. Eles morrem, não sabem nada que está acontecendo, abrirão os olhos contemplando Jesus voltar. Vai ser apenas um instante para aqueles que estão mortos em Cristo Jesus. Existe sim uma vida além desta vida, mas esta vida que existe, como eu disse agora há pouco, ela se dará após a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Quando nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, e nos versos 12 a 19, nos diz assim: "Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo." Paulo aqui falando então aos cristãos que se Cristo ressuscitou, se nós cremos que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Agora, se nós não cremos que Jesus ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Então a nossa vida vai se resumir apenas a esta vida, a este pequeno período que nós vivemos aqui na Terra, e depois acaba tudo. Eu conheço pessoas que pensam assim. Eu conheço pessoas que pensam que quando a pessoa morre, acabou. Não existe mais nada, não existe mais esperança, não existe mais a certeza de que irão ressuscitar e viver uma nova vida com Cristo. Mas a palavra de Deus, ela é clara em nos afirmar: Jesus, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui: se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E como nós falamos aqui todos os dias no final do estudo desta série, Jesus, ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá."
Jesus, ele tem vida em si mesmo, porque, como nós sabemos, Jesus ele tinha as duas naturezas, né? A natureza carnal e a natureza espiritual. Jesus, ele precisou se encarnar, tornar-se um ser humano para poder morrer. Por quê? Porque ele, como Deus, ele é imortal, ele não pode morrer. Mas como ser humano, ele morreu. Ele foi crucificado, morreu na sexta-feira e ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou porque ele tem vida em ele mesmo sendo Deus. Então muitas pessoas às vezes não entendem essa questão, né? Mas como? Se ele é Deus e é homem ao mesmo tempo, ser humano? É um mistério. Isso somente Deus pode nos explicar, mas nós temos que crer e aceitar porque está aqui na palavra de Deus. Jesus se tornou homem, ser humano, nasceu de uma virgem, viveu como cada ser humano vive, esteve aqui conosco 33 anos e ele entregou a sua vida, morreu por nós como ser humano e como Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, a palavra de Deus, ela nos é clara em dizer que se nós que cremos em Cristo e cremos que ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar no último dia. O apóstolo Paulo, ele disse também aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então nós vamos viver a vida do jeito que nós quisermos viver, fazendo o que nós queremos fazer. Comamos e bebamos, vamos fazer o que tem que ser feito, porque amanhã nós vamos morrer. Mas a vida eterna é uma realidade. E a palavra do próprio Senhor Jesus, que nos garante que aqueles que o aceitam, esses terão a vida eterna. É claro que aqui neste mundo, a nossa vida ela é curta, como eu já disse agora há pouco, e o salmista disse que alguns vivem 70, algum tendo vigor pode chegar a 80 anos, mas chega aí e acaba a vida. Mas o que acontece? Se nós cuidarmos do nosso corpo, com a nossa alimentação, com aquilo que nós bebemos, aquilo que nós fazemos, nós poderemos ter uma vida boa, com saúde até seus 70, 80 anos, mas vai chegando a hora em que o corpo não aguenta mais. Precisamos descansar e aí chega a morte. Infelizmente, muitas pessoas morrem jovens, né? Algumas crianças recém-nascidas já morrem. E enfim, a vida ela é muito passageira. O que nós precisamos viver e crer é que a hora que nós formos chamados para o descanso, nós temos a certeza que iremos ressuscitar e viveremos eternamente com Cristo, porque a vida aqui é apenas o começo da vida eterna. Quando cessar a nossa vida aqui, iremos acordar com Jesus voltando e viveremos então eternamente com Ele, assim como nos é prometido em Sua palavra. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para darmos continuidade a este estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.